Mas para começar, o que que é Open Talent Economy? Ótima, ótima pergunta e ótimo ponto de partida. Para eu poder explicar o que é Open Talent, né, que tem a ver, obviamente, com talento, eu vou eu vou voltar um pouquinho na história e dar um pouquinho de contexto e gostaria que vocês que estivessem aí nos escutando pudessem se enxergar na sua vida, na sua prática profissional nos últimos anos ou décadas da sua vida. Se a gente for analisar com um pouco mais de distanciamento, a gente vai perceber que o mundo, nos últimos anos, nas últimas décadas, sofreu abalos e quebras de paradigmas gigantes sobre o ponto de vista social, tecnológico, de infraestrutura. Mas o mundo do trabalho, o mundo que a gente conhece, permanece praticamente o mesmo nos últimos 100 anos. Desde que em 1926, olha, eu fui pesquisar isso, para mim fiquei surpresa quando eu descobri que Henry Ford, o Ford, aquele que a gente conhece, que fez os carros pretos, né, padronizou tudo, ele estabeleceu mais esse padrão, que o trabalho seria de segunda a sexta e ele teria 40 horas semanais. Depois disso, a gente teve incrementos ao longo do processo, mas, basicamente, o nosso trabalho é um trabalho das 8 às 18, segunda a sexta, presencial, sentados na nossa estação de trabalho, num local que pertence a nós, dentro dos nossos escritórios. E nós aqui, né, empresários, sempre, quando tivemos crescimento das nossas companhias, isso sempre veio junto com uma inquietude sobre eu não tenho mais lugar para botar meu time, tem que comprar mais um computador para eles, onde é que eles vão sentar? Exatamente porque obter talento era igual a ter um espaço físico para aquele talento pudesse acontecer. E daí o que acontece? A gente tem uma quebra, o lockdown e todo, infelizmente, tudo isso que aconteceu com a nossa vida a partir da chegada do Covid fez com que de uma hora para outra, eu estou falando de uma semana para outra, nós passássemos a estar trancados dentro das nossas casas. E isso traz uma série de consequências que eu vou trocar aqui uma ideia com vocês por ordem. A primeira delas é o seguinte: o trabalho não é mais no escritório. Aquela noção básica que tem mais de 100 anos de história, de que a gente trabalha num lugar fixo, acabou. O nosso escritório é aonde a gente quiser. E quando ele é aonde a gente quiser, ele acontece no tempo que a gente quiser. Eu posso começar um pouco antes, às 6 da manhã, eu posso emendar o meio-dia, eu posso dar uma saída no meio de dia e estender minha noite, eu posso começar no domingo. E quando a gente começa a trabalhar com o tempo de uma forma mais rica, a gente se dá conta do poder do trabalho assíncrono, que é onde as equipes podem produzir sem estarem no mesmo segundo trabalhando naquele tema. Então, a gente tem ferramentas poderosas como o próprio Google Docs, Google Sheets, a gente tem o Slack, a gente tem o WhatsApp, a gente tem um mundo de situações onde eu consigo produzir, em vez de uma coisa só, várias ao mesmo tempo. E isso é transformacional na nossa prática profissional. E aí abre a oportunidade de outras coisas mais radicais ainda, né, para o empresariado, né? Que é a ideia de que a gente pode trabalhar em múltiplas companhias, em várias companhias, em múltiplos contratos e ser o dono da nossa carreira. Então, falando um pouco sobre Open Talent, e o Open Talent ele já existia, né? Que é essa ideia de poder adquirir talentos num ecossistema de talentos que transborda as bordas da nossa corporação, né? Que faz com que talento não seja simplesmente algo unicamente de quem é contratado dentro da nossa companhia. Então, sim, nós temos talento e nós temos a nossa área de recursos humanos e que a gente tem que cuidar desses colaboradores, que é o nosso maior ativo, pessoas. Mas além desses colaboradores, a nós, empresários, podemos sim beber da fonte de talento e inteligência e sagacidade que executivos no mercado também podem nos proporcionar. Então, o talento, o Open Talent, que tem muito a ver com absorver, utilizar executivos on demand,
já vinha antes da pandemia, mas quando acontece essa quebra que eu estou falando, e de fato a gente passa a experimentar a questão de não precisar estar no escritório específico, num lugar específico, numa hora específica, não precisar mais ser de uma corporação específica, isso é a tempestade perfeita para que isso realmente ganhe força num mundo que não se adequa mais ao paradigma de antes. Né? E quando, só uma observação, Márcio, quando eu falei ali no início que as empresas muitas vezes se assustam e não deveriam se assustar, deveriam enxergar como oportunidade, é porque as empresas ainda estão presas no paradigma do escritório, da hora fixa, da sincronia e da uni- unicidade de contratos e de propriedade da carreira do executivo, né? Eu gosto de brincar que antigamente, quando a gente descobria que um colaborador nosso tinha um side project, né? À noite ele montava alguma coisa, já aconteceu, eu disse assim, não, vou demitir essa pessoa, esse colaborador não está engajado. Porque na cabeça, agora eu estou falando na nossa cabeça, início dos anos 2000, na nossa cabeça, milênio passado, quando eu contratava alguém, eu contratava a integralidade daquele talento. Aquele talento me pertencia. Eu não tinha essa compreensão de que, sim, ele está aportando talento aqui, mas ele é um ser que pode gerir o talento dele do jeito que lhe convier, desde que tenha ética, comprometimento e daí, né, transparência.